Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar falando sobre o jugo leve. Eu gostaria de dividir esse estudo com vocês sobre um texto de Joana e alguns textos de Emmanuel. Todo mundo já sabe que nós somos fãs deles, né? E a gente quer trazer um pouquinho desse sentimento que nos toma quando a gente começa a fazer esses estudos, para dividir com vocês, né? Para tentar trazer esse gostinho do que a gente está aprendendo, do que a gente está sentindo, para dividir com todo mundo que está aqui conosco. Então, um bom dia a todos, um fim de semana bem iluminado. Vamos começar esse sábado assim com um pouquinho de Joana, um pouquinho de Emmanuel, para podermos entender um pouquinho melhor o nosso dia a dia, nós mesmos, como é que nós funcionamos, como é que o nosso eu funciona, né? Então, nesse livro de Joana, o livro se chama Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Ela é do Espírito, esse livro é de Espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. E ela vai nos dizer nesse capítulo, que se chama O Jugo Leve, em que ela vai dizer que Jesus é o grande médico das almas, né? Ele é aquele que sabe muito, que conhece profundamente a todos nós, a todos aqueles de quem ele cuida, né? E conhece em profundidade as causas das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas. Então, onde estão essas causas? Essas causas, ela vai dizer que elas vêm de escolhas, de ações que nós cometemos durante as diversas vidas que tivemos no nosso passado e, claro, também desta vida, né? Escolhas que nós fazemos nessa vida. Mas durante esse processo de reencarnação que nós estudamos tão bem, que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos explica e nos ensina tão bem, nós vamos ver que durante esse processo acontece uma coisa que se chama esquecimento, que é uma bênção para nós, né? Imagine como seria difícil estarmos constantemente lembrando de todas as faltas que nós cometemos. Essa pessoa foi no meu passado eu fui a vítima, ou eu fui o causador das dores para essa pessoa. Não, esse recomeçar, esse começar do zero, sem essas lembranças, torna as coisas muito mais fáceis, não é mesmo? A nossa vida se torna muito mais tranquila, no sentido de uma evolução mais amena, né? Então, nesse processo, nós evoluímos. Nós sabemos também, através do Espiritismo, que a evolução ela é obrigatória, é uma lei, a lei do progresso que nós estudamos, né? E acontece, quer nós queiramos, quer não. E através dos tempos, através das encarnações, através do conhecimento, nós vamos sofrendo as consequências dessas causas, dessas nossas atitudes que nós tivemos antes. Interessante a gente perceber que as dores vão chegando para nós como mestras para uma transformação mais rápida, mestra para agilizar a gente nas atitudes, na mudança de comportamentos. Olha, isso aqui não está funcionando, muda agora, muda rápido. A dor vem para dar aquele empurrão para a gente se mexer, né? Senão a gente ficava naquela preguiça. A evolução já é lenta, e ainda a gente com preguiça de se mexer, imagina, se não é a dor para pôr a gente em movimento. Então, ainda estamos numa fase evolutiva em que precisamos de uma ajudazinha, de empurrãozinho.
e e também o outro lado de sair da força, do círculo de conforto, daquela zona de conforto que a gente vai criando, tudo que é diferente vai causando um pouquinho de dor, né? E essas dores, Jesus traz então o quê? Traz umas terapias, né? As terapias de ajuda para a gente lidar com elas. São de duas formas que Joana traz para a gente. Que ele tem a terapia recuperadora, nós vamos ver que na história ele foi ajudando a acelerar os processos de cura daqueles que estavam preparados, das pessoas que estavam preparadas para isso. Ele mesmo disse que foi a fé de cada um que curou, não foi ele, né? Mas ele, no seu profundo conhecimento de cada um, percebia na pessoa aquela que estava no momento já preparado para a transformação que ia causar a cura do seu corpo físico. Então, nós vimos curas de enfermidades, curas de enfermos, vimos curas de problemas de possessão, em que ele conseguia, com a sua autoridade, libertar os laços que uniam, autoridade e conhecimento também. Ele conseguia libertar aqueles laços que Perdão, gente, tivemos um probleminha aqui com a internet, mas já voltamos. Então, e temos os processos que ele trouxe o consolo, né, o consolo para aqueles que o seguiam. Vem a mim, todos aqueles que estão cansados, aqueles que sofrem, que eu vos aliviarei. E trouxe o ensino, né, esse ensino para que nós conseguíssemos entender os nossos processos, entender as causas que estavam trazendo aquelas consequências para nós. E outra terapia que ele traz também é uma terapia libertadora. Essa terapia, ele vai dizer assim: você tem sombras, você tem dores, traga luz para a sua sombra, faça brilhar a sua luz. Que luz é essa? Né? A luz do amor. E o que faz essa luz? Ela anula prejuízos e ela evita que nós continuemos recaindo sobre as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Né? E ele vai dizer o quê? Ela vai dizer o quê? Para a gente conseguir manter tudo isso, todo esse processos terapêuticos, nós precisamos do suporte de uma coisa que ela vai falar, que é a prece. Essa prece vai nos ligar diretamente a Deus, né? Nós fazendo o nosso passo, dando o nosso movimento em direção ao alto, né? Colocando a nossa vontade para nos dirigirmos ao alto e recebendo, então, a resposta que vem constantemente. Joana vai explicar para nós que essas sombras, esse excesso, essa predominância de sombras em nós, é feito do quê? Ela é feito de ignorância no sentido de falta de conhecimento, e daí, então, o ensino de Jesus é tão importante, né? E também vem do quê? Dos nossos instintos primários. São fases, são processos da nossa evolução que fazem parte do sistema. Né? Temos que passar por isso para chegar na nossa humanidade. Isso tudo vai causar o quê? Esses instintos primários, às vezes, nos levam até a cometer crimes. Estamos em uma semana neste país em que observamos certos comportamentos, certas atitudes que
chegaram que são criminosos, não é? Acabaram, tiraram vidas, causaram danos a patrimônios, e como é que se explica isso? Então, a gente ainda tem em nós esses instintos primários. Isso vai causar o quê? Vai causar um fardo pesado, né? Vai causar esse tormento mental, o que nós chamamos no vulgo consciência pesada, né? Nós temos essa... Por que a gente chama de consciência pesada? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 621. Onde é que está escrita a lei de Deus? Ela está escrita na nossa consciência. No momento em que nós nos desviamos da lei, mesmo que a gente não tenha o conhecimento na consciência, na razão, e hoje sabendo explicar, nós temos isso dentro de nós, né? Está naquela consciência mais abaixo, está na nossa criação, no nosso DNA divino, e quando todas as vezes que nós vamos contra a lei, o fardo pesa, o espírito se atormenta, a consciência clama por algo que não está funcionando para mim, não está me levando onde deveria, né? Então chega Jesus com a sua luz, é a sua luz que vai ajudando a diluir essas sombras. Ele vai nos mostrando de acordo com a nossa capacidade de entender, de acordo com o nosso ponto evolutivo, de acordo com a nossa... com o momento em que estamos vivendo, ele vai trazendo essa luz para a gente. Vamos tendo que nos olhar para dentro. Vamos ter que tirar as coisinhas que estavam escondidas embaixo do tapete, que nós fomos colocando por tanto tempo. E aos pouquinhos, conforme a gente vai conseguindo, a gente vai tirando essas sombras, vai iluminando. E Jesus traz o quê? Ele traz recursos para a saúde espiritual. E lembrando Emmanuel, lá no Consolador, na questão, Consolador é um livro que foi ditado por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e lá na questão 95, em que Emmanuel explica o que é a saúde. Ele vai explicar a saúde como sendo a perfeita harmonia da alma. Então, Joana, quando diz para nós que Jesus traz esses recursos para a saúde espiritual, consequentemente, nós vamos ter também a saúde mental, a saúde moral, a saúde física, eventualmente, não é? Isso é que vai trazendo, transformando, porque nós vamos aprender aqui também na doutrina espírita, que o corpo físico, ele é o filtro das imperfeições do nosso corpo espiritual. Então, se nós queremos a saúde do nosso corpo espiritual, às vezes, uma doença no corpo físico vai ser o caminho mais rápido e menos doloroso para conseguirmos atingir esse nível saudável do espírito. Então, o que Jesus vai trazer para a gente? Essa luz, ele vai nos mostrando, fazendo com que nós entendamos primeiro as nossas responsabilidades. Lembra quem foi o causador lá das consequências que nós estamos sofrendo hoje? Fomos nós mesmos no passado, certo? Fomos nós mesmos com as nossas atitudes e com as nossas escolhas que fomos causando certas coisas que precisamos reparar e que vamos ter que fazer isso, não importa quanto tempo leve, não importa quanto tempo tome para que nós nos demos conta que tiramos algo do lugar, porque muitas vezes nós nem sabemos, nem nos percebemos. Essa luz de Jesus vai nos ajudar a entender esses compromissos que nós fomos trazendo através do tempo, esses compromissos com outros espíritos, que geralmente estão hoje na nossa casa, ou próximos de nós, né? São a nossa terapia, a melhor terapia de vida passada são esses espíritos que estão conosco hoje.
Jesus vai nos trazer essa lição sobre o amor, né? Ele vai dizer, Joana vai dizer para a gente que o amor vai fazer o quê? Ele vai tornar o ser, a criatura, mais humana, né? Vai tirar vai libertar a criatura de todos esses instintos mais animalescos, instintos mais primitivos que nós viemos trazendo. Então, imagina, já só aí o jugo já não vai ficando mais leve, vocês já não estão se sentindo mais, né, libertos. E ela vai dizer sobre a oração. Né? A oração é essa conexão com outras ondas psíquicas. Com relação a isso, Emmanuel, no seu livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele tem um capítulo que se denomina associação. E lá ele vai dizer que quando nós oramos, nesse capítulo ele vai dizer que quando a nosso pensamento, a associação, ela se dá em todas as coisas, em todas as situações. Ela preside todos os acontecimentos, ela comanda a existência de todos os seres. Então, quando a gente entra em ressonância com outras ondas, outras correntes mentais, outros pensamentos que estão na mesma frequência que as nossas, sempre são com as almas com quem nós nos assemelhamos, né? Com a mesma frequência que nós estamos. Então, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e as ideias de todas as pessoas. Ele diz todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, que estão naquela mesma faixa. Então, todos os rádios começam a tocar a mesma música, certo? Isso vai dando para a gente o quê? Essas energias de paz, essas energias de plenitude, porque são estamos sintonizados através da oração em uma frequência mais alta, né? Vamos nos transformando, então, nessa pessoa mais amorosa, nessa pessoa mais tolerante, em que a carga que carrega é muito mais leve. A terapêutica, ela é libertadora, ela é total e ela é sem recuo quando há uma transformação pessoal. Então, quando Jesus dizia assim, vá e não peques mais, ele exigia uma transformação da pessoa. Né? É necessário que, para que a cura permaneça, nós mudemos. Né? Porque se não houver essa mudança, eu piso na porta, saio ali na rua, já volta tudo, já volta a mesma energia, volto para o meu padrão anterior e o que vai acontecer? As causas não foram mudadas, as causas ainda estão lá. Se eu não transformo essa minha forma de lidar com elas, as consequências vão continuar se mantendo as mesmas. Né? Então, é necessário que haja também uma transformação pessoal. O jugo leve, então eu queria trazer para vocês em Paulo Estevão. Paulo Estevão também foi ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Conta a história de Paulo de Tarso. E Emmanuel vai nos contar sobre um diálogo que houve entre Paulo e Barnabé. Barnabé era um espírito extremamente doce. Barnabé conseguia ligar todas as pessoas, fazer com que, né, ele media muito, ele não gostava de criar confusão, ele gostava que todo mundo estivesse bem, que estivesse em paz. Paulo tinha uma energia quase que indomável. Ele teve que passar muito tempo sozinho no deserto, sozinho em Tarso, como tecelão, regulando
controlando, aprendendo a controlar esse volume dessa energia que ele tinha. Mas Paulo entendia muito bem esse jugo leve de Jesus. Ele vai dizer para nós assim, Paulo vai dizer para Barnabé, a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse a imagem do Cristo no íntimo, dentro de si, e entendesse o Evangelho, renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria na enfermidade um escoadouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam a luz cristã e o auxílio mútuo. E os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filhos inquietos. Vejam como Paulo tinha essa compreensão, esse entendimento do que era importante no nosso dia a dia no plano físico. Né? Porque aqui no físico ele dizia assim, sim, é importante que nós cuidemos dos enfermos, é importante que nós alimentemos os famintos, mas doentes e enfermos vai ter sempre nesse planeta, porque nós estamos, faz parte do que ainda é a cura, é o sistema, é o processo de liberação das impurezas em que nós passamos por essas expiações. Nós causamos certas perturbações no passado, é justo que nós agora tenhamos que consertá-las, repará-las. Né? É nossa responsabilidade e é nosso compromisso. Mas se nós entendemos isso no momento em que nós entendemos a vida espiritual como sendo a vida real, né? E que a gente traz esses ensinamentos do Cristo para entender que as dores e as questões, os problemas que a gente está passando aqui hoje são para melhorar, são para crescermos, são para repararmos o mais rápido possível com, né, de novo, a pena mais efetiva e menos dolorosa que nós podemos ter nesse momento. Então, daríamos o quê? Graças a Deus. Graças a Deus que estamos passando por esse momento. Graças a Deus que está sendo assim, que poderia ser muito pior, que a minha situação poderia estar muito, muito, muito pior. Né? Entendo hoje que esse Pai de amor cuida, ele vela, ele está trazendo a lição que eu não consigo entender ainda dentro da minha ignorância, né, e dentro dos meus instintos primitivos que ainda carrego comigo, não consigo entender a grandeza do Criador de tudo e de todos. Mas eu posso, pelo menos, tentar entender que neste momento, hoje, o que está acontecendo comigo é o melhor que poderia ser para o meu todo, para o meu espírito. Né? Então, no capítulo 6, lá do Evangelho, Cristo Consolador, que é onde a gente vai encontrar essa parte do jugo leve, Jesus vai dizer para nós, vinde a mim todos vós, todos que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está lá em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Esse vinde a mim, neste livro Perante Jesus, que é de espíritos diversos, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, é uma mensagem de Emmanuel, que fala sobre esse vinde a mim. Esse vinde a mim é um convite. Jesus não força ninguém. Aliás, o espírito superior não precisa forçar ninguém. Existe uma confiança total, né, no Pai e no tempo de Deus. Existe uma confiança total no processo. Então, Jesus vem e faz um convite para aqueles que estão preparados. Né? E aqueles que vão até ele recebem o quê? Recebem instruções da Boa Nova. É o que Emmanuel vai dizer. Ele traça caminhos, ele mostra para a gente o mapa, mas ele não vai fazer o caminho para nós.
né? Ele traça os caminhos para chegarmos a Ele, e através desse processo conhecemos a nós mesmos. Lembram que a transformação tem que ser pessoal? Então não adianta assim eu colocar. Muitas vezes nós chegamos em pontos de nossas vidas em que nós procuramos remédios, né? Mas nós queremos que o outro tome o remédio. Então a gente pensa assim, nossa, meu marido precisa mudar, ou minha mulher precisa mudar, ou meus filhos precisam começar a mudar, porque, né, eu já entendo tão bem isso, como é que eles não? Então vejam que eu procuro a medicina, eu procuro o remédio, mas quero que os outros tomem esse remédio por mim, né? Não quero eu tomar. E essa caminhada que Jesus nos convida a fazer para dentro de nós mesmos, porque é somente quando nós nos transformamos é que vemos as coisas à nossa volta de uma forma diferente. Somente quando nós nos transformamos é que começamos a entender o que está acontecendo fora de nós, como, não é? A realidade que está fora de mim. O que adianta eu brigar com ela? Vai mudar a realidade? Não, eu vou perder o tempo inteiro se eu ficar brigando com ela. Né? Mas o que é que tem dentro de mim que trouxe essa realidade? Ah, agora a coisa mudou de figura. Né? Se eu vejo que a causa está dentro de mim, se eu vejo que se isso acontece comigo é porque isso era para mim, era dirigido a mim, então eu vou ter que buscar dentro de mim as respostas para as mudanças dessa realidade que eu estou vendo. E no livro da Esperança existe esse texto que ele fala, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai falar sobre o jugo leve. Então vamos pensar o que é esse jugo. O jugo ele é um pedaço de madeira que mantém os bois, 2 bois, caminhando no mesmo passo, para que eles não mudem, um não ande mais rápido que o outro e carreguem a charrua, carreguem a charrete, seja o que for que ele está puxando ali, ou o arado. Então, no sentido figurado, o que é esse jugo de Jesus? Seria a submissão à sua autoridade, a submissão e obediência aos seus ensinos. Né? Então, ele vai dizer, veja, o que eu estou ensinando para vocês é devido à autoridade, essa autoridade espiritual que Jesus tem, ela não é baseada em poder, ela não é baseada em coisas materiais, ela não é baseada não somente em conhecimento, são 2 asas que nos levam a Deus. Então, ele, como espírito puro, o equilíbrio de conhecimento e amor estão ali, né? Ele tem as 2 balanças ali bem equilibradas. Então, o amor vai fazer o quê? O amor vai fazer com que essa autoridade que ele tem valha como a verdade. Né? É a verdade que vai nos libertar. Quando ele diz assim, quando a gente está cuidando dos nossos filhos e nós dizemos a eles, não coloque o fio de arame dentro da tomada. A gente vai ver o bebezinho lá com um garfo, com alguma coisinha, tentando colocar dentro da tomada. A gente vai falar o quê? Bebê, não faça isso, porque você vai levar um choque. Não, ninguém vai fazer isso. A gente vai sair correndo de onde tiver, pegar a criança e tirar aquele metal da mão dele e falar, você não faça isso, porque você nem vai falar nada, vai ficar tão assustado com o que poderia ter acontecido que às vezes, hoje em dia, acho que talvez nem aconteça mais, né? Eu já estou entregando a minha idade aqui, porque na minha época dava um choque ali bem grande, hoje em dia eu acho que já a coisa é mais inteligente, pode ser que a corrente ali se corte. Mas, para os pais que estão ali tentando impedir que a criança se machuque, você vai ali correndo e tira, né? E você quer evitar que a coisa aconteça. Muitas vezes conosco também, espiritualmente falando, quando somos ainda muito crianças e nos falta o conhecimento e nos falta o porquê, né, o entendimento das causas, às vezes a vida vem para a gente e nos tira de situações de uma forma extremamente brusca, extremamente
para nós dolorosa, né? Porque a criança está ali chorando, porque ela quer colocar o metal dentro da tomada e acha que a mãe não tirou ela do que ela queria fazer. Muitas vezes nós somos realmente retirados daquilo que nós queremos fazer. Nós somos obrigados ou a ficar em casa ou a sair de casa quando não queremos. Muitas vezes, pela nossa ignorância, nós somos tomados de medo, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós somos tomados pela violência que ainda existe dentro de nós, pela cólera, pela raiva que ainda vive em nosso coração. E em situações de pressão, nós colocamos isso, né? Isso surge, esse dragão de dentro de nós. Mas traz aqui Emmanuel para nós que esse jugo leve e suave que Jesus nos oferece, ele também nos põe em contato com nós mesmos, com a nossa própria cruz. Né? Jesus vai nos convidar a quê? Carregar a própria cruz e suportar com serenidade, amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Imagine. Qual é o momento em que nós estamos preparados para isso? Qual é o momento em que nós estamos preparados para aceitar carregar a nossa cruz? Porque enquanto nós estamos querendo que aqueles que estão à nossa volta tomem um remédio, mudem, né? Porque, olha só, Jesus falou isso. Então, meu vizinho, o meu irmão, os meus pais deveriam fazer isso. Né? Quando, na realidade, a conversa é conosco. A conversa é a nossa cruz. Então, a mudança tem que ser nossa, de novo. Né? Não é de Jesus. A mudança não é de Jesus. A mudança não é das pessoas que estão à nossa volta. Nós é que temos que aceitar que existe em cada um de nós, em cada universo em que nós somos colocados, existe uma oportunidade de serviço, existe uma oportunidade de compreensão, e existe algo que nós temos que fazer. É nosso dever diário, que ele diz aqui. E às vezes o dever diário, nós caímos numa ilusão, pensando assim, é muito pequeno, ou é todos os dias a mesma coisa, todos os dias fazendo isso, e a coisa se repete, eu acordo no dia seguinte, eu tenho que fazer a mesma coisa. O dever é isso. Muitas vezes, André Luiz vai nos dizer isso. Muitos espíritos que viveram aqui um dia a dia extremamente humilde, com pouquíssimo contatos com outras pessoas, mas que serviram no lar como uma base de apoio, que dali daquele lar saíram pessoas que foram servir ao mundo. Então, se eles não tivessem tido aquela mãe que estava ali em casa. Não sei se vocês assistiram o filme de Divaldo Franco, em que ele mostra ali fala muito sobre a mãe dele. O que seria de Divaldo se não fosse a mãe? Né? Ele mesmo diz, ele é o caçula já, ele tinha muitos irmãos. Imagine se a mãe resolvesse que não queria mais ter esse último filho, onde estaríamos nós? Né? Talvez. O que ela fez por Divaldo, tudo que ela deixando ele ir, né, olhando para aquele menino, falando, ele não é meu, ele é do mundo, abrindo mão desse filho tão jovem ainda, mas dando aquele empurrãozinho que o passarinho mãe dá no filhote, né? Vai, você tem asas, voe, porque esse é o seu dever. Então, muitas vezes, aqueles que ficaram atrás das pessoas que deram saltos muito, muito altos
foram pessoas que ficaram na incógnita, que ficaram no anonimato, mas que em realidade foram o trampolim, a alavanca que deu força para tanta gente boa que temos aí. Né? E isso eu acho que numa escala menor traz a gente para a nossa família, traz a gente para o nosso grupo menor. Quantos não nos dão força no nosso dia a dia? Quanta gente não ajuda a dobrar os nossos paraquedas, como dizem aí. Todos os dias nós temos pessoas aos nossos lados que nos ajudam de alguma forma, que nos trazem alguma luz, que nos ajudam um pouquinho mais nessa caminhada, a seguir com um pouquinho mais força, um pouquinho mais de coragem. Tira a gente do nosso medo, às vezes uma ligação, né, faz a gente ter mais esperança, ter mais alegria. Então, esses deveres de cada dia não são aqueles grandes, né, que vão mudar o mundo de uma hora para outra, mas são aqueles passos pequenos que a gente vai dando de cada dia, aquele grãozinho de areia que a gente vai juntando todos os dias para conseguir alcançar, mudar a montanha de um lugar para outro. O controle diário das nossas pequenas faltas, dos nossos vícios, esse viver dia a dia junto conosco mesmo, na observação do que é que preciso mudar, do que é que eu preciso melhorar, como nos ensinava aí Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, no Conhece-te a Ti Mesmo. Né? Aí no Pão Nosso, Emmanuel traz essa outra mensagem sobre o jugo leve. Né? O mestre, ele espera, ele diz que o mestre espera no sentido de esperar e no sentido de esperançar, né? Porque isso é uma fatalidade, que todos nós um dia seremos bons. Então o mestre espera que as almas inquietas o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Então vejam que não é a busca de Jesus fazendo por nós, né? Mas de Jesus nos ensinando através de seus exemplos da forma mais fácil, da forma mais leve, da forma mais rápida de chegarmos até ele. Ele vai dizer assim: despreze as disputas reprováveis do campo inferior. Então veja que nós vamos ter que controlar todos os dragões que existem dentro de nós, né? Então o dragão que sai na hora quando alguém mexe com a nossa comida, né? Esses são os instintos mais materiais, não é isso? Aquele que mexe quando pisa no nosso território, aquele dragão que sai de nós quando, né? Em que nós vamos exercitando a caridade e aprendendo que o outro também faz parte da mesma família, o outro também tem o mesmo direito que nós, né? O doar que vem do alto é para todos, essa luz que vem do alto é para todos. Trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave do Cristo. Então, quando nós aumentamos a nossa frequência através da oração, o peso de toda essa nossa animalidade, o peso de todas essas causas que nós fomos criando nos nossos processos de evolução, eles vão ficando mais leves. Né? Então, eu penso assim, por um exemplo que nós discutimos em uma das aulas, em que quando nós aprendemos a amar, quando existe um amor, nós convivemos e existe um amor real, verdadeiro, existe uma compreensão. Né? Então, não importa mais o que passou, não importa mais quem foi o vilão, quem foi a vítima, ou se eu fui a vítima e ele o vilão, isso já não importa mais, porque os espíritos se amam, existe isso que importa o que passou. Então, eu dei o exemplo de minha mãe, eu com minha mãe, o relacionamento que eu tenho com minha mãe. Se eu com minha mãe já fui capaz de hoje ter um amor muito grande, seja de mãe para filha, de filha para mãe,
através de todo esse tempo de convivência que nós tivemos nesta reencarnação. Então, se hoje, neste ponto que eu estou, se eu descobrir que na encarnação passada minha mãe foi um verdugo, fez alguma coisa de ruim comigo, ou me atacou, ou fez. O que eu vou pensar hoje? Hoje eu vou pensar assim: provavelmente eu mereci naquela hora, né? Provavelmente ela estava querendo me dar uma lição. O que importa? Hoje, o relacionamento que nós temos é de amor. Então, daqui para frente, está tudo resolvido. Né? Já superamos essa parte pesada. O fardo pesado já ficou para trás. Isso acontece quando a gente perdoa, isso acontece quando a gente compreende, isso acontece quando a gente ama, né? Plenamente. Então, lá no Evangelho, lá no capítulo 6, no Cristo Consolador, Kardec vai dizer, os sofrimentos que nós passamos por hoje, que nós estamos vivendo hoje, eles vão encontrar um consolo na fé no futuro. Então, essa vida espiritual, essa vida que está acima das vidas, das meras encarnações que nós estamos tendo através dos tempos, a fé nesta vida futura é que vai dar consolo para esse dia que nós estamos passando hoje, como disse Paulo lá atrás, né? Paulo de Tarso. Se eu entendo que esse sofrimento é a forma que o meu espírito encontrou de ultrapassar um obstáculo, de vencer, de reparar algo que ele precisava reparar, se eu tenho essa confiança na justiça divina, então o meu jugo fica leve de novo. Né? É como se fosse assim, vou tirando, ok, compreendi mais esse pezinho aqui, compreendi mais esse fardo, pronto, já resolveu, ele já se resolveu. Então, vamos ficando com jugos cada vez mais leves, né? E Emmanuel também novamente traz essa mensagem para nós, através de Francisco Cândido Xavier. Ele diz que toda vez que a justiça divina nos procura para acerto de contas, vejam que nós comentamos que tudo que nós tiramos do lugar, nós vamos ter que reparar e colocar de volta. Se essa justiça divina nos encontra trabalhando em benefício dos outros, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, vamos trabalhar, né? Vamos servir. E ele vai continuar nesse mesmo texto dizendo que se chegasse por acaso, chegar um momento em que se materialize esse acerto de contas, todo o bem que nós fizemos durante estes trabalhos que fizemos em benefício dos outros, será nosso advogado em qualquer parte, em qualquer tempo. E que muitas vezes este trabalho foi o que era necessário para colocar tudo no lugar de volta, para fazer os reparos necessários e daí seguir em frente, não é? Naquele grupo em que estamos. Então hoje nós passamos por um momento planetário em que existem pessoas que estão passando por muitas dificuldades, por muito sofrimento. Trazendo de novo André Luiz, em que nosso lar, Narcisa vai dizer para ele que durante a Primeira Guerra Mundial, os espíritos, enquanto se preparavam, eles faziam um curso para aprender a controlar o medo. Porque o medo era algo que prejudicava muito e paralisava as pessoas. Com medo era impossível conseguir que os espíritos ali que estavam prontos a ajudar, eles não conseguiriam fazer o seu trabalho se eles estivessem sentindo medo, eles estariam paralisados. Então vejam que é um sentimento que existe em todas as dimensões. Então cabe a nós trabalhar um pouco o nosso medo, trabalhar com
através do nosso conhecimento, de onde ele vem, da onde é que está saindo essa parte de mim, o que é que está faltando, quanto de luz que eu tenho que trazer para lá, para diluir essa sombra, e, e trabalhar com esse momento que nós estamos vivendo. Com certeza, nós estamos tendo oportunidade, uma oportunidade de transformação, uma oportunidade de entendimento e de compreensão que talvez nós, neste momento, não conseguimos atinar com o tamanho, nem com as causas realmente que nos trouxeram até aqui, mas que, com certeza, existe um Pai, existe um guia, que sabem melhor do que nós, que têm esse conhecimento profundo das causas, não somente nossas, mas do universo como um todo, né? Então, que essa calma, que essa paz nos envolva a todos, né? Neste momento, juntamente com todos que estão em preces, com todos que estão lutando por um momento melhor, por uma melhoria interior, e esse meu desejo para que a paz do Mestre, que ela se faça em nós, no nosso dia a dia, nas nossas mentes e em nossos corações.